Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai falar dos pobres cavaleiros de Cristo, mas vocês devem conhecer eles como templários. Bom, a Ordem dos Templários ela foi fundada por 9 cavaleiros originários da França e da Borgonha, que também é uma região ali da França. Isso foi depois da Primeira Cruzada em 1118. Entre os fundadores estavam Hugues de Payne, Geoffrey de Saint-Omer, Hugues de Champagne, Fulk de Anjou e André de Montbard, que era tio de Bernardo de Claraval e do rei de Jerusalém, Balduíno II, que os acolheu em seu palácio num dos edifícios do templo. O rei de Jerusalém, então, era Balduíno II, e ele acabou concedendo para eles o espaço da Mesquita do Rochedo, ou da Rocha, como a gente chama. E aí eles podiam construir ali uma espécie de uma igreja ou um convento. Com o tempo, a mesquita ela se transformou no imaginário dos cruzados, e eles falaram, não, aqui era o antigo Templo de Salomão, ela foi construída em cima do templo. E aí por isso que os cavaleiros que ficavam ali naquele lugar passaram a ser conhecidos como Cavaleiros do Templo de Salomão ou os Templários. Isso, e eles nascem como os pobres cavaleiros de Cristo, e aí por se estabelecerem nesse monte, no Templo de Salomão, vieram a ser conhecidos como a Ordem do Templo, e aí, como o Léo falou, Templários. Essa ordem então ela vai nascer com o intuito de proteger os peregrinos que iam para Jerusalém, principalmente os que desciam ali no porto de Acre e depois iam até Jerusalém a pé. Tinha muito bandido nessa época que assaltava as pessoas, porque as pessoas tinham que andar com muitas posses, não tinha banco para sacar dinheiro até essa época. Então, tanto bandidos muçulmanos quanto bandidos cristãos, às vezes ali desgarrados, assaltavam as pessoas, e aí era necessário um exército ou uma ordem militar para defender esses peregrinos. E no outono de 1127, Hugues de Payne, que agora eu vou chamar de Hugo de Payne, e mais 5 cavaleiros se dirigem a Roma, visando solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da ordem. E nessa visita conseguem não só o reconhecimento oficial, como um apoio e influência de Bernardo de Claraval no Concílio de Troyes, em 13 de janeiro de 1128. Então, através de uma bula papal chamada Omne Datum Optimum, que foi emitida no dia 29 de março de 1139 pelo Papa Inocêncio II, a ordem então ela é reconhecida oficialmente como alguém que responde direto ao Papa, não responde nem a reis, é direto ao Papa, e ela acaba ganhando isenções, privilégios, dentre os quais, por exemplo, os líderes dos templários tinham essa prelazia, vamos dizer assim, de se comunicar direto ao Papa. Eles estavam acima da lei de qualquer país, só o Papa mandava neles. E eles também passam a partir daí de ter autorização para construir suas próprias igrejas, seus próprios oratórios, e inclusive ser enterrados neles. E aí eles passam a viver em comunidade de oração, mas eles também participam de batalhas, o que era proibido para monges de outras ordens, como é o caso da Batalha de Montdizar em 1177, Batalha de Cresson em 1187 e o Cerco de Acre de 1189 a 1191. E durante esse período que eles passaram ali no Oriente Latino, nos reinos cristãos ali no Oriente Médio, eles eram extremamente temidos, porque eles tinham uma espécie de um juramento que enquanto o brasão deles estivesse ali no campo de batalha, eles não poderiam recuar jamais. Então eles não se rendiam, eles lutavam até a morte, e por causa disso, eles eram bem temidos como guerreiros. Então, Hugo de Payne e Geoffrey de Saint-Omer, os mestres fundadores, mas também os outros cavaleiros, eles assumem os votos monásticos de pobreza, castidade e obediência. Léo, como é que são esses votos? Então, a gente precisa entender que esses votos, na sua originalidade, eles não são o que a gente entende hoje. Pobreza não é, eu tenho que ser pobre, abdicar de tudo, não. Um cavaleiro, ele só podia carregar com ele, ou ter o que ele podia carregar com ele, que eram a armadura, a espada, os bens pessoais, algum dinheiro. Então não é que ele era um miserável, é que tudo pertencia à ordem, e ele só carregava com ele o que era dele. A castidade, ela não é algo que está ligado ao celibato nessa época. A castidade é uma castidade divina, uma castidade espiritual. É a mesma castidade que é aplicada à Virgem Maria, que depois com o tempo virou uma mitologia de que ela era virgem de verdade. Não, ela era casta, essa é a palavra correta da tradução. Veio para o português em virgem, mas é daí que vem esse voto. Ser casto é ser puro, estar limpo a ponto de poder receber o que vem do divino. E por fim, a obediência,
que nas ordens monásticas vai ser entendido como uma obediência cega à ordem monástica, mas na verdade a obediência ela vem de algo anterior e é de novo algo que está relacionado ao que é divino na gente e ao divino que está fora da gente. Então obedecer a nossa centelha divina e ao mesmo tempo obedecer ao ser superior ou a Deus, no caso dos templários. Bom, e de forma tradicional eles se identificavam com uma túnica branca com uma cruz vermelha, mas isso só ocorre em 1147, quando o Papa Eugênio III concede a cruz pátia ou cruz patada vermelha aos templários. Antes os cavaleiros vestiam somente um manto branco e os sargentos um manto marrom com uma cruz costurada no ombro esquerdo. Outro símbolo criado pelos cavaleiros era usado para identificação em selos, moedas e brasões, onde 2 cavaleiros montavam o mesmo cavalo. E não demorou muito para eles se tornarem fundamentais nas defesas desses estados latinos lá no Oriente. Eles chegaram a reunir nessa época 20 mil cavaleiros. Pra vocês terem uma ideia, cada cavaleiro custava cerca de 400 mil reais de hoje para armar um cavaleiro. Imagina ter 20 mil cavaleiros. E não era só isso. Eles tinham, além disso, milhares de pessoas que apoiavam a ordem, que era o caso dos soldados de infantaria, que eles chamavam de sargentos, que funcionavam como escudeiros, vamos dizer assim, além de padres, de trabalhadores e até mesmo mulheres. Mas as mulheres elas não se tornavam cavaleiros, ou amazonas, ou cavaleiras, mas existiam as freiras que ajudavam nas questões espirituais, fazendo orações e oferecendo assistência médica e psicológica aos soldados. A gente já aprendeu lá nos vídeos de cruzada que uma galera queria ir para a Terra Santa ou queria virar cavaleiro, e essa ordem ela fazia com que a pessoa pudesse ser cavaleiro e ao mesmo tempo monge, ou seja, juntava o melhor dos 2 mundos da Idade Média. Então isso atraiu muita gente, muitos homens queriam entrar nessa ordem monástica e militar. E ela rapidamente se tornou rica, porque todo mundo que entrava doava os seus bens para a ordem. Então imagina, né? A gente falou de 20 mil cavaleiros, imagina 20 mil cavaleiros doando seus bens para a ordem. E aí ela, além de tudo, além de ter essas doações que vinham dos cavaleiros, das pessoas que entravam, ela se tornou em determinado momento o principal foco, ou ponto de doações dos nobres e das pessoas comuns da Idade Média, porque essas pessoas que não podiam ir para a Terra Santa, mas queriam que ela se mantivesse segura, doavam dinheiro para que a ordem se sustentasse. Entre esses bens que eram doados estavam terras, castelos e relíquias, não era só deixa eu ver o que eu tenho no bolso aqui. E graças à sua força militar, assumiram ainda papel de banqueiros da época, coletando e transportando riquezas entre a Europa e a Terra Santa. Então olha que legal, a dinastia Tang na China, ela já usava um conceito chamado de Feiquan, que significa dinheiro voador. Ele consistia basicamente num documento de 2 vias que permitia com que comerciantes depositassem os seus lucros em um escritório regional e depois eles conseguiam pegar o dinheiro de novo lá na capital. E aí olha só, influenciado por esse modelo chinês e também pelo modelo muçulmano de casa de moeda que existia no Oriente Médio, e ainda com esse imenso poder econômico e militar, eles criaram um sistema bancário semelhante ao que já era praticado em alguns feudos. Então olha, que legal para exemplificar para vocês. Tem um vídeo aqui no canal de quando eu fui visitar a Temple Church, eu contei um pouco da história de Temple Church. Temple Church foi o que a gente pode considerar como o primeiro templo banco de Londres. Olha que louco. As pessoas iam lá, um peregrino, por exemplo, ia lá em Temple Church, ele depositava uma grana, pegava uma carta de crédito e ia para Jerusalém com essa carta de crédito. Então, quando ele era assaltado, o bandido via que ele não tinha dinheiro e o bandido não podia roubar a carta de crédito porque não tinha serventia por bandido. Esse cara, então, quando chegasse em Jerusalém, ele entregava a carta de crédito ali num outro ponto templário e pegava o dinheiro como se fosse realmente um saque de rede bancária. E essas cartas eram protegidas por códigos secretos que os templários desenvolveram baseados em uma variação da cruz pátia. Mas além disso, eles ofereciam serviços como empréstimo e intermediação de negócios, como foi o caso da compra da ilha francesa Oléron pelo rei Henrique III em 1200. A gente já viu lá nos vídeos de cruzada que em 1291 Acre caiu para os muçulmanos, era o último lugar ali de defesa latina, de defesa cristã ali no Oriente. E aí com essa perda definitiva, então, os cavaleiros eles meio que perderam a razão deles existirem. Eles fugiram, né, de Acre, tiraram todos os homens que eles tinham lá, se reuniram ali em Chipre, reelegeram um novo grão-mestre para a ordem,
mantiveram ali em Chipre uma base bem poderosa, mas a maioria deles decidiu voltar para suas casas religiosas nos países da onde eles tinham vindo. Além disso, nesse ponto da história, muitos reis e nobres bem importantes da Europa começaram a se sentir bem incomodados com o crescente poder econômico e político dos templários. E não só isso, vários soberanos, como por exemplo o Felipe IV, rei da França, devia dinheiro à ordem, e aí resolveu enfrentá-la. Ele decretou que todos os cavaleiros que viviam em seu reino fossem presos e que seu tesouro fosse confiscado. Isso aconteceu em uma sexta-feira 13 de outubro de 1307, e isso marcaria as sextas-feiras 13 para sempre. E com a ajuda do Papa Clemente V, que era francês e que tinha sido colocado ali no papado por causa do rei Filipe, o rei Filipe, acaba então ordenando o confisco dos bens e a prisão de todos os cavaleiros templários que viviam na França. E olha só, nenhum tesouro foi encontrado, o que iria gerar todas as lendas a respeito desse tesouro templário ao longo dos anos. Mas olha só, a perseguição ela continuou, se espalhou por várias outras nações por ameaça de excomunhão de reis e nobres, e os templários passaram a ser acusados de blasfêmia e heresia, corrupção, aliança com o Islã e homossexualidade. E se a gente for pegar uma citação da época, um documento histórico, as acusações eram bestialidade, adoração de ídolos, negação de sacramentos, de vender a alma ao diabo, adorar o diabo na forma de um enorme gato ou um enorme bode, sodomia, e entre essas questões não só de sodomia dos cavaleiros, mas de sodomia com demônios e súcubos, além de exigir que os iniciados negassem Deus, negassem Cristo, a Virgem Maria, eles ainda teriam que cuspir 3 vezes na cruz, urinar e pisar na cruz, e dar o beijo da vergonha no prior da ordem, ou seja, um beijo na boca, no pênis e nas nádegas do prior. E através de julgamentos com testemunhas compradas ou confessas sobre pesada tortura, o Papa Clemente V determinou que a ordem fosse dissolvida em 1312. Bem, então lembrando que os cavaleiros foram presos em 1307 e esse processo durou 7 anos. Então no dia 18 de março de 1314, o rei Filipe IV, achando que o Papa Clemente estava amolecendo o coração e talvez perdoasse os templários, ele resolve tomar uma atitude de mandar queimar Jacques de Molay ali perto do Sena, ali nas margens do Sena. Inclusive esse lugar existe, tá lá, tem a placa exatamente no lugar onde Jacques de Molay foi queimado. O Jacques de Molay, gente, ele passou 7 anos sendo torturado e ele não confessou nenhum crime, ele não entregou nenhum companheiro, muito menos a localização desse lendário tesouro. E ele era o grão-mestre dos templários, né? Exatamente. Então nesse dia de 18 de março, ele e o Geoffrey de Charnay, que eram os 2 caras ali que tinham um alto posto dentro dos templários, foram então finalmente condenados à fogueira, queimados, e isso vai marcar definitivamente o fim dos templários. E aí olha só, enquanto ele estava ali sendo queimado na fogueira, Jacques de Molay olha para os seus inimigos e os intima a comparecer diante do tribunal de Deus em menos de 1 ano, amaldiçoando o Papa Clemente e os descendentes do rei Filipe IV. Em 20 de abril daquele mesmo ano, o Papa Clemente V morre e em 29 de novembro daquele ano, Felipe IV morre de derrame cerebral. Olha só, hein? Será que morreu de causas naturais? Foi envenenado pelos templários que sobreviveram? Bem, uma curiosidade, uma coisa bem legal é para quem curte a Divina Comédia do Dante Alighieri, na descida do Dante ali para os círculos do inferno, ele vê o Papa Clemente V num dos círculos do inferno. Bom, já em 2002 foi encontrado o pergaminho de Chinon, que é um documento histórico originalmente publicado por Etienne Balouse no século XVII, na obra Vitae Paparum Avignonensis, que significa a vida dos papas de Avignon. Bem, esse documento ele foi descoberto e ganhou um grande destaque por causa de uma pesquisadora, a doutora Bárbara Frale. Esse documento ele revelava
que o Papa Clemente V absolvera secretamente o último grão-mestre templário, o Jacques de Molay, e os demais líderes templários em 1308, ou seja, 6 anos antes da execução do Jacques de Molay. Por isso que o Felipe Belo correu para queimar ele na fogueira. Então eles foram absolvidos das acusações da Santa Inquisição. E esse pergaminho ainda declara que Clemente V pretendia absolver a ordem das acusações de heresia, mas afirma que pelo bem da igreja ela deveria ser suprimida ou pelo menos remodelada. Esses cavaleiros que sobreviveram, que conseguiram escapar à prisão ali decretada pelos reis europeus, eles acabaram se refugiando em outras ordens monásticas que os acolheram. Uma dessas ordens eram os hospitalários, que tinham ideais muito parecidos com os dos templários. E lá em Portugal, a Ordem dos Templários sobreviveu, sob direção do rei Dom Dinis, com o nome de Ordens de Cristo. Dom Dinis nacionalizou as propriedades dos templários, transferindo para a Ordem de Cristo. Bem, e aí com o tempo, a gente tem o infante Dom Henrique, ali, o patrono ali praticamente das navegações portuguesas. Ele foi o maior incentivador dessas navegações. Ele era filho de Dom João I, e em 1420, ele tinha 26 anos, ele tornou-se o mestre português da Ordem de Cristo, porque ele participou de batalhas ali contra os mouros em Celta e acabou ajudando Portugal a se expandir no além-mar. Olha essa passagem que legal. O infante foi, até sua morte, o principal impulsionador dos empreendimentos de descoberta. Graças à sua imensa fortuna e aos bens da Ordem de Cristo, de que se tornou grão-mestre, podia arcar com as enormes despesas que as expedições exigiam. Então olha só que legal, gente. Portugal, que era uma nação ali relativamente nova na Europa, ela era pequena comparado aos outros países, ainda é um país pequeno comparado a alguns outros países da Europa, por ter dado toda essa fortuna, tanto de Dom Henrique quanto da Ordem de Cristo, conseguiu promover as grandes navegações. Então, os portugueses se lançaram ao mar, patrocinados provavelmente por esse resquício do tesouro templário que sobreviveu ali dentro da Ordem de Cristo. Bom, essa foi a parte histórica sobre os templários. Muito em breve falaremos sobre a parte mais lendária, quem sabe até mitológica, sobre esses caras que até hoje influenciam pelo menos o nosso imaginário. E é claro que esse vídeo ele é um resumo da história dos templários, com os principais pontos, com as principais características. A história dos templários durou quase 200 anos, então ela é riquíssima com relação a uma série de coisas, e é por isso que na descrição desse vídeo nós vamos colocar alguns livros que falam mais sobre os templários e que você pode comprá-los e ainda ajudar o canal fazendo isso. Exatamente, mas e você? Acredita que eles eram hereges ou que eles serviam a um propósito muito maior vinculado a Deus? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Um beijo no seu coração e até mais. E aí, o Hugo de Pains e o Geoffrey de São-Húmeros, o que foi? É Hugo de Pens. Pens. Eu vou escrever Pens aqui. É que Pains, eu ri não por causa da pronúncia, mas é que Pains me lembrou Painho. Hugo de Painho. Hugo de Painho. Hugo de Painho.